Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Estética Sem Filtro. E hoje a gente vai falar de um tema, pessoal, que o pessoal tem muita curiosidade, que é sobre rinomodelação. Eu tô aqui com a Lívia Moura, minha parceira nesse projeto, e hoje recebemos duas convidadas que são as experts nesse assunto. Professora Bárbara, professora Luísa, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho da história de vocês, para depois a gente entrar nesse tema que é polêmico, né? Com certeza. Meninas, muito obrigada por terem aceito o convite. Por favor, se apresentem. Imagina, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, meninas. É um prazer imenso estar aqui. Bom, eu sempre falo que o nariz é o centro do rosto, né? Então, não tem como, né, a gente falar de estética, né, e não falar sobre nariz, não é mesmo, doutora? Eu falo que é cerejinha do bolo. Com certeza. Então, assim, eu falo que eu não escolhi o nariz, né? Eu não escolhi a rinomodelação, mas a rinomodelação me escolheu. Realmente, quando eu percebi, né, a minha demanda realmente era de rinomodelação, né, e eu trabalho atualmente mais com rinomodelação com fios definitivos, ao contrário da doutora, né, doutora, até por isso que a gente tá aqui, né, estamos juntas, né, a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre o tema, e eu sou encantada, realmente eu falo que eu sou a menina do nariz, né, rinomodelação é a minha vida. Pode falar, doutora. Então, eu sou a doutora Luísa Brum, também sou especialista em rinomodelação com ácido hialurônico. E eu acabei me destacando tanto em rinomodelação quanto preenchimento labial. E eu acabei desenvolvendo minhas próprias técnicas, né? E é bem interessante a gente estar aqui falando sobre isso, porque cada um tem as suas limitações, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até que ponto pode ser feita a rinomodelação com ácido hialurônico. Até que ponto pode ir, né? Outra com fios também. Sim. Né? Claro. Então, vai ser bem legal a gente comentar isso com o pessoal, né? E eu já trabalho com rino já fazem 3 anos e meio. E assim, sou completamente apaixonada. Fico olhando o narizinho de todo mundo pra ver se dá pra dar uma arrebitadinha na pontinha. Não cheguem perto dessas meninas, entendeu? Que elas vão avaliar o nariz de vocês. Na hora que acabar o podcast de hoje, a gente vai pegar uma avaliação. Eu acho. E eu sempre falo assim que é muito legal, porque rinomodelação é igual preenchimento labial, é a cerejinha do bolo. Às vezes você vai fazer uma harmonização facial e aí você vê que ainda dá um toquezinho ali, dá uma arrebitadinha no nariz, né? Melhorar um pouquinho o dorso. Então, assim, isso faz toda a diferença. Sim, né? É o centro da face, né? Nariz, lábio, mento, né, gente? Não tem como a gente harmonizar. É a parte mais anterior do nosso corpo. Então, toda vez que a gente faz, às vezes geralmente antes e depois, eu faço outros procedimentos também, mas o meu carro-chefe, né, lá na clínica, é a rinomodelação com fios. E eu sempre posto, e as pessoas sempre perguntam, mas só foi o nariz? Só foi o nariz? Porque faz o nariz, né? E parece que você fez tudo. Porque só de você levantar, de fazer um lifting, de fazer um refinamento de ponta, né? Rejuvenesce. Então, assim, é encantador. Eu brinco que é o ajuste fino. É quando você chega ali e você dá o toque final. E aí, a gente tá muito feliz de ter vocês duas aqui, porque não existe uma técnica certa ou errada. Existem indicações, com certeza, né? E é importante tanto que os profissionais entendam isso e também os pacientes, porque senão o paciente se frustra, né? De não estar conseguindo chegar no resultado final. Ou também que o profissional, né, se frustra. Então, assim, a gente quer realmente trazer essa discussão. Então, eu vou pedir que cada um explique um pouquinho, assim, o que é a diferença, o que a gente consegue e até mesmo quais seriam essas limitações. Quando a gente faz a rinomodelação com os fios, quando a gente faz a rinomodelação com ácido hialurônico. E aí, depois a gente vai discutindo até mesmo em que situação que não tem como, né? Que a gente vai precisar da plástica, que é importantíssimo que a gente tenha. Eu brinco que é até a humildade mesmo, essa de reconhecer, né? Olha, que meu serviço vai até aqui. Sim, eu tenho essa limitação e respeitar, né, quando for essa situação, realmente. Vou deixar você começar, doutora, porque eu acho que começa realmente pelo ácido hialurônico. Sim. Né? O que acontece? Quando, por exemplo, um paciente... Porque os pacientes, eles realmente não têm noção até onde pode ir a rinomodelação com ácido hialurônico. Então, como que é o passo a passo lá na clínica? O paciente já chega, manda no WhatsApp pra Karen, minha secretária, e fala, Karen... Não acredito, a Karen também. Sua também? A minha secretária, gente, tá vendo? Nariz, tá vendo? Nariz como e Karen. Como que é tudo sincronizado. Tá vendo? A minha também é Karen.
E aí, eles já chegam pra Karen e falam, Karen, eu quero fazer rinomodelação com a doutora. Só que a Karen já pede uma foto do paciente de lado, de perfil. Porque muitas vezes o paciente, quando manda foto de perfil, a gente vê o dorso é impecável, o dorso mais baixo, a pontinha arrebitada. Então, a gente já sabe que a queixa dele não vai ser o perfil, e sim quando o paciente vira de frente. E aí, é batata. Aí o paciente manda a foto de frente, a gente sempre pergunta, manda uma de frente também e me fala o que te incomoda. E aí eles falam, minha pontinha, geralmente eles falam pontinha de coxinha, né? Ou de batata. Minha pontinha, ou minha aba tá muito aberta, minha aba nasal tá muito aberta. E aí a gente já não consegue melhorar tanto com a rinomodelação. E aí eu sempre indico alguém que faça fios, né? Porque também vocês fazem alectomia, não fazem? Não. Não fazem alectomia? Não pode ainda. Então, a rinoplastia, no caso. Sim. Aí a gente sempre fala, né, que já não tá no nosso patamar fazer isso, porque a gente vai conseguir melhorar mais mesmo o perfil. Então, ajustar o dorso, às vezes quando o paciente tem uma protuberância, né, que a gente chama vulgarmente como narizinho de tucano, que é aquele dorso. Isso. E também, às vezes, quando tem um vale, uma depressão. Então, a gente consegue alinhar. Isso, a gente consegue alinhar esse dorso e arrebitar a ponta, né? Agora, quando a ponta também é uma ponta extremamente caída, também a gente já não consegue fazer tanto com a rinomodelação de ácido hialurônico, porque aí já tem que ser uma sustentação com cartilagem, né? Um fio. Então, já seria algo um pouco mais invasivo, que não tá na nossa alçada. Então, eu sempre falo, inclusive também com os meus alunos, a paciente chegou lá no WhatsApp querendo fazer rinomodelação, pede foto de perfil, porque aí você vai ver se tem indicação ou não. Já é uma ótima dica, porque o mais comum é pedir a foto de frente, né? E aí no perfil você já vê, se não consegue melhorar o perfil, então já... Sabe o que eu gosto também, além de foto? Eu gosto de foto e vídeo. Porque às vezes o paciente manda foto, e aí ele pega a foto, e eu até brinco, eu falo assim, você quer ver uma rinoplastia em 2 segundos? E aí você tira a foto assim, bem próxima, né? E aí você tira a foto assim, com uma câmera frontal e com a câmera principal, é completamente diferente. E o vídeo, eu acho que ele distorce menos também. Então, eu também gosto de pedir vídeo, é bem legal também. Isso é bom também. E eu sempre falo muito também que, assim, você vê que aquele nariz muito pesado, porque às vezes ele tem até a giba, né? Mais alta, mais proeminente ali. Só que às vezes é um nariz tão grande, mas tão grande que a rinomodelação também não daria, porque eu sempre falo, paciente que você percebe que precisa de mais de 1 ml de ácido hialurônico, não tem indicação de rinomodelação. Perfeito. Porque senão já entra nas complicações, né? Super concordo. Então, a gente também não pode, né, fazer. Para não gerar mesmo esse risco para o paciente. Então, é isso. Daí, geralmente, né, quando o paciente... eu acho que além disso, quando o paciente... Eu sempre vejo também o fator psicológico. Muitas vezes o paciente, ele tem indicação, às vezes, para fazer uma rinomodelação com fios definitivos, mas ele não quer se submeter a isso. Ou ele tem, às vezes, indicação para fazer uma rinoplastia, mas ele não quer ser entubado, ele não quer fazer repouso, né? Ele não quer passar por todo esse risco. E, às vezes, o que pra gente vai ser um resultado ínfimo, vai ser pouco, pra ele vai ser tudo. Quantas vezes, né? Que eu já fiz, também eu faço muito pouco, mas já fiz com ácido hialurônico. Às vezes a gente olha e pra gente é um resultado tão sutil, mas porque o paciente se emociona, porque aquilo ali era um incômodo de alma. Sim. Né? E eu acho que o nariz é o que o pessoal mais se emociona. Nossa, eu sou... Gente, eu até arrepio de falar, de verdade, de tão apaixonada que eu sou. Eu faço tudo em harmonização. Tudo muito pouco, é claro, porque acaba que a minha agenda fica fechada mesmo com a remodelação. Mas nada, e sem hipocrisia, com toda a sinceridade, de verdade. A remodelação, ela me levou a lugares que eu nunca nem imaginei que eu conseguiria chegar. A Paula conhece um pouquinho aí da minha história. E eu sou encantada, mas eu sou encantada também com a forma que o paciente chega até o meu consultório. Ele chega até o meu consultório, ele chega tremendo, ele quer tirar foto comigo, ele, sabe? Eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Essa semana, né, esse final de semana, estava em São Paulo, vi uma família de Portugal. Semana passada, vi um rapaz do Japão para poder ser atendido. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Como assim? Por quê? Nariz, o incômodo, né? Às vezes o que pra gente... Só a dor, né? Eu falo que a dor do outro a gente nunca pode mensurar. O que às vezes, pra mim, Bárbara, eu tenho um nariz super redondinho. E eu acho super harmônico. Eu tenho a bochecha redondinha, eu tenho o rosto todo redondinho. Então, pra mim, tá ok. Me acho linda, maravilhosa. Tá ótimo, né? Se um dia me incomodar, eu vou fazer. Porque eu acho que é isso. Se tem um incômodo e se tem condições, né? Por que não?
Agora eu vou voltar, porque eu sou muito falante, tá, gente? Eu sou assim. Estamos entre muito falante. Todas então, somos. Exatamente. Quando o paciente, geralmente, ele tem, né, uma queixa, às vezes a giba, né, é uma giba tão pequena, né, a giba é essa ondulação aqui depois aqui do rádio, essa região aqui entre as sobrancelhas. Às vezes é tão pequena que às vezes não compensa o paciente, vai passar por repouso, vai tomar medicação, vai ter que usar curativo. Então, eu prefiro mandar ele para a doutora Luísa, para ela fazer um ácido hialurônico, né? E às vezes ele não quer também. Ah, não, doutora, eu não quero fazer repouso, eu vou ter um casamento semana que vem, né? Então, eu não quero fazer agora. Mas eu quero, né, melhorar isso daqui. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa consciência, onde o nosso trabalho começa e onde ele termina. É assim que eu trabalho sempre. Quantas vezes? Não, quase todos os dias eu dispenso paciente lá no meu consultório. E eu acho que essa é a chave do sucesso. É a gente ter essa consciência de não fazer... É bom, gente, financeiramente, é claro que sim. Né? Não vão, né? A gente tá aqui, é um bate-papo, né, entre amigas e amigos. Não vamos ser hipócritas, exatamente. Né? Dizer que não é muito bom. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas se fosse só pelo dinheiro, não dava certo. É verdade. Sim. A gente não ia pra frente, né? E eu acho que uma coisa que é importante, que você falou, assim, tem a técnica que a gente trabalha. E eu sempre falo muito com os alunos assim, gente, tem coisa que a gente é bom. E tem coisa que a gente é ótimo. E assim, a gente tem que focar no que a gente é ótimo. E se vender em cima disso, né? Não dá pra querer abraçar o mundo, né? Com então, certeza. Assim, principalmente, por exemplo, na biomedicina, né? Que tem... dentro da estética tem várias áreas. Corporal, facial. Então... É uma gama capilar. Muito grande. Né? Eu falo assim que, por exemplo, eu fico só na parte de facial. O capilar, não mando para as amigas que fazem, corporal, mando para os amigos que fazem, porque é algo que eu não posso abraçar o mundo, né? Sim. Eu tenho que focar no que realmente eu sou boa. Sim. Estudar cada vez mais sobre aquilo, né? Tem paciente que chega na clínica e como tem o meu nome, né, na clínica, o paciente chega querendo fazer com a gente. Eu falo, não, vai tranquila, né? Porque com certeza ela é melhor do que eu. Porque ela estuda muito mais aquele assunto, ela faz, né, muito mais. Então, quem tá ali na minha equipe faz muito melhor os outros procedimentos que eu não faço, com certeza absoluta. Sim, isso. Né? E é legal essa honestidade com a gente e com o paciente, Sim. Né? Então, assim, e até pra quem tá começando, ter esse feeling de ver no que você é boa, assim, nossa, eu me identifico muito com isso. Ou porque eu acho bonito, ou porque eu gosto, ou porque tem mão, né? Fala, gente, tem mão. Às vezes a pessoa fala assim, porque eu fiz um curso com a Luísa, eu fiz um curso com a Bárbara, mas eu não consigo mesmo o resultado. Gente, elas têm mão naquilo, há quanto tempo elas estão fazendo? Elas já erraram, os primeiros não ficavam tão bonitos agora, mas tudo é uma construção e a gente tem que saber, assim, é super legal quando eu brinco assim, sabe a Luísa? Qual? Aquela do nariz. Olha que legal, quando a pessoa, sabe, isso é um chamariz pro paciente e óbvio, às vezes o paciente vai chegar lá, você vai até vender outras coisas para ele, claro. Mas a gente tem que ter aquela coisa que o paciente olha e fala assim, né, alívio da pele, sabe, essas coisas assim, é muito legal quando a gente tem isso você que nos remete. E assim, a Luísa falou uma coisa que é fundamental. A partir do momento que eu sou a referência na pele, eu vou estudar cada vez mais. Ou seja, eu vou ser ainda melhor, né? Porque, gente, quem dera se a gente tivesse tempo pra estudar de tudo e ser bom de tudo. Seria meu sonho? Seria. Mas assim, não essa é a realidade, né? Então, assim, é bom que a gente também tenha essa referência, assim, de ser algo que vai chamar, que ser um chamariz mesmo. E que pra você se diferenciar. Né? Exatamente. Gente, assim, para uma leiga, não tô completamente leiga, né? A gente entende um pouquinho, mas assim, eu sempre tive aquela, e que é mesmo, né? Tipo, um medo muito grande de nariz, né? Acho que todo mundo que mexe, que inicia na ROF, pensa, né? Ai, meu Deus, nariz já, tipo, taquicardia. Tem gente que fala, não, eu quero aprender preenchimento, menos nariz. Com relação, assim, à técnica das duas técnicas, tanto a definitiva e a ácido hialurônico, qual que é a grande diferença, claro, de material? Mas, assim, até onde uma consegue e a outra complementa, se existe isso, né? Qual que é a diferença realmente de técnica, assim, para um leigo? Quando, até mesmo um aluno que está iniciando, né? Qual que é a grande sacada das duas técnicas, assim, que vocês falaram? Eu vou falar um pouquinho e a doutora, claro, né, pode me ajudar. Mas eu acho que o grande diferencial é que o ácido hialurônico, né, ele é temporário e ele é feito para detalhes. Sim. Apesar de eu sempre dizer que nariz sempre
é feito em detalhes. E a somatória desses detalhes que vão fazer toda a diferença na harmonia da face. Mas a rinomodelação com fios definitivos, e agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado, eu acho que a gente consegue resultados a longo prazo mais satisfatórios, eu digo, quando o paciente deseja isso. Então, depende muito do desejo do paciente também. Resultado de refinamento de ponta, né? Porque como são fios, né? Eu vou fazer igual eu faço no meu consultório. Nós temos 2 cartilagens, né, nessa posição. Os fios, a gente consegue, né, passar os fios e aproximar essas cartilagens. Então, é uma cicatrização guiada. Então, depois de cicatrizado, o narizinho não vai voltar a ser aquela posição que ele tinha antes de fazer a rinomodelação. Então, a gente consegue fazer lifting, né, que é levantar a pontinha do nariz com os fios definitivos. A gente consegue fazer refinamento, né, a gente consegue alinhar a giba. Então, tudo isso, o ácido hialurônico consegue fazer em proporções menores. Não é isso, doutora? Sim. Igual eu estava falando, comentei anteriormente, a gente consegue empinar, sim, mas tem, por exemplo, narizes que a pontinha é mais caidinha, que o fio talvez atenderia melhor, entendeu? E às vezes, se for um nariz muito, muito, muito caído, nem o fio atende. Nem o fio consegue. Aí teria que ser nariz de realmente pele muito espessa. cartilagem. Por quê? É rinomodelação. Então, eu preciso ter cartilagem para modelar. Se eu não tenho cartilagem, eu não tenho com o que trabalhar. Então, às vezes, o paciente tem uma ponta, né? Tem uma pitose de ponta muito exacerbada, tem uma ponta caída. Então, a queixa principal dele é essa. Mas ele tem uma pele muito grossa, ele tem uma cartilagem muito fina. Então, não adianta a gente colocar ácido hialurônico, não adianta a gente colocar fio, que nada disso vai sustentar o narizinho dele. Então, aí termina o nosso trabalho. Então, aí a gente tem que ter a humildade, a gente tem que reconhecer, né, que ali terminou o nosso trabalho. Aí a gente tem que encaminhar. É assim que eu faço, tenho certeza que a doutora também, né? A gente encaminha o paciente, né? Outra coisa, Pra rinoplastia. A rinomodelação, por exemplo, com ácido hialurônico, a gente não vai conseguir afinar literalmente a ponta do paciente. Inclusive, eu falo muito com os meus alunos, porque dentro da rinomodelação, o preenchimento de ponta é o mais perigoso, é o local que é mais perigoso a gente colocar muito produto. Então, tem que ser assim, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, sabe? É igual o Gabriel Magalhães fala, 0, nada. Então, assim, é uma coisa que se o paciente chegar lá pra mim e falar assim, meu nariz de coxinha, batatinha, eu não vou conseguir afinar aquela ponta. Então, o fio, por exemplo, então, seria muito mais indicado. Bárbara Nunes Machado, gente, é isso. Ponta gordinha, Bárbara. Ponta fininha, Luísa. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que não daria, entende? Quando a giba é muito grande, não dá também pra gente poder fazer com o ácido hialurônico, porque a gente gastaria mais de 1 ml pra fazer, então já não é indicado, porque poderia entrar nessa questão de compressão vascular, né? Então, eu falo que o meu é mais limitado. Então, quando o paciente tem lá um ossinho que tá incomodando, a gente consegue fazer, a ponte tá caidinha na hora que ele sorri, vamos dar uma empinadinha que resolve com o ácido hialurônico. Mas agora ela falou, é temporário. Eu sempre falo com meus pacientes que a durabilidade é 8 a 12 meses máximo. Não fica mais do que isso, não. Já vi alguns profissionais falando que dura até 18 meses. Eu falo, mulher... Cuidado com o que você fala. Porque se você falar isso você tem que cumprir, se você falar isso com a sua paciente, com 12 meses, ela vai estar batendo lá na sua porta, falando assim, você falou que ia ser 18 combinado meses. Não sai caro. Então, se a gente combina, né? Mas as vantagens. O paciente saiu dali... 0 dor, já pode voltar para suas atividades, né? Sim. Geralmente eu peço um tempinho sem fazer atividade física, mais ou menos uns 5 dias, só para não fazer pressão mesmo, né? Impacto também na região e o produto ter risco de descer. Então, assim, mas são limitações básicas. Ele pode sair dali, já pode voltar a trabalhar, não precisa tomar medicação, nem nada. Então, assim, é muito tranquilo o pós. E realmente tem pessoas que têm medo de algo um pouco mais invasivo, né? E definitivo também. Porque quando você fala é definitivo, não. Porque se eu não gostar, né? Então, assim, já aconteceu. É muito de indicação mesmo, assim. E eu falo assim, que a grande maioria dos meus pacientes que fazem rino é porque tem medo de cirurgia. Entende? Então, prefere fazer, e ele todo ano no meu consultório, fazer a rinomodelação com ácido hialurônico, do que passar por um processo mesmo mais invasivo. Hoje em dia, cada vez menos, né? As pessoas estão indo para os blocos cirúrgicos mexer na face, porque hoje a gente tem muito recurso. Muito recurso. Tem muita né? técnica, né? Tá tudo porque muito antigamente diferente. tudo era plástica. Tudo hoje não, hoje é tudo, né? A gente tem várias coisas para recorrer.
Então, assim, tem as suas indicações, né? Então, o paciente, por exemplo, que não quer algo mais invasivo, que quer já sair dali rapidinho, já voltar para sua rotina, a Rino também atenderia bem, entende? E é uma dúvida de milhões, assim, que eu acho que vocês têm muitos produtos, muitos preenchedores, muitas marcas. E dentro das marcas eu tenho 1.575.000 tipos de preenchedor, que confunde. Pra mim, que não trabalho com isso, né? Quando eu fui fazer residência, eu quase enlouqueci com um tanto de coisa. Existe, assim, eu falo, cara, esse produto é para nariz. Não quero que você fale marca, mas assim, Sim. como escolher o melhor produto, visto que pra mim, na minha opinião, como leiga em preenchedor, eu acho que é a área que dá mais BO, né? Então, na verdade, os ácidos hialurônicos têm uma certa reticulação, né? Vamos falar assim, uma linguagem mais fácil. Densidade. O nariz, a gente não pode utilizar uma densidade, assim, muito baixa, porque senão não sustenta a ponta de um nariz, né? Mas também não pode ser um preenchedor que atraia muita água, para não ter risco de ter uma compressão tardia. Então, geralmente, eu faço uma reticulação média no nariz, sabe? E aí, eu vou fazendo aos pouquinhos. A gente vem, sustenta a base desse nariz, retifica o dorso. E aí, com uns 21 dias, mais ou menos, meu paciente retorna. Eu vejo como é que ficou. Se precisar de mais um pouquinho, a gente dá mais um refinamento. Até porque nariz não tem muito espaço para comportar produto. Então, a gente tem que fazer aos poucos. A gente tem que esperar aquele produto acomodar, sentar no tecido. Porque quando ele acomoda, ele abre mais um pouquinho para caber mais produto. Então, a gente tem que fazer aos poucos. Não pode querer também colocar tudo de uma vez, né? Abraçar o mundo. E nunca colocar mais do que 1 ml, Nunca né? mais que colocar 1 ml durante todas essas sessões. Não é 1 ml na primeira sessão e 1 ml na segunda, não. É 1 no total. Se for mais de muito 1, não importante. tem indicação de rinomodelação. Eu falo isso com as minhas alunas. Gente, presta atenção. Se for um nariz grande, não tem indicação. Então, tem que passar para um outro profissional. Porque é risco de dar compressão, né, e tudo mais. Então, a gente tem que tentar fugir, minimizar ao máximo os riscos, né? Com certeza. E no caso dos fios, tem alguma característica? É sempre Limitação? dá o mesmo fio, sempre como... Usa outra técnica junto além do fio? Essa é uma dúvida minha de... Somente fios. Só fio. Aí depois, se Somente fios. precisar algum refinamento... Algum refinamento a gente pode usar ácido hialurônico. Isso, teria Legal. problema Pode. usar o ácido hialurônico? Não tem depois problema. do Só que a fio? gente tem que ter um intervalo de cicatrização. Nariz, né, cartilagem, ela demora muito para poder cicatrizar, né? Ela não tem nutrição própria, vascularização Uns própria. 6 meses, mais ou menos? Tem artigos que defendem até 24 meses de Nossa. cicatrização total. Mas, em média, 12 meses o nariz já está bem cicatrizado. Então, eu nunca faço um preenchimento em um narizinho, quando a gente tem que fazer, a gente fala de retoque, né? Eu nunca faço antes de 12 meses. Porque até esse período, o narizinho vai estar remodelando ainda, né? Ele depende de todos aqueles tecidos que estão circundando para poder nutrir, cicatrizar. Então, demora. O paciente olha, fala, não, doutora, mas não dói, né? Eu não sinto nada, não tá inchado. Adoro. Mas tá cicatrizando Por dentro, ainda. né? Por dentro ele ainda tá cicatrizando, tá remodelando. Então, às vezes, a gente pode sim lançar a mão. Por quê? Às vezes, é tão pequeno, e a gente não falou agorinha, né? Que o ácido hialurônico é para detalhe, que às vezes não vale a pena, né? Você passar, né? O paciente se submeter de novo, né? A uma rinodelação com fios. E é maravilhoso, tá? De verdade, né? Pelos resultados. Mas, às vezes, ele vai ter que fazer de novo repouso. Ele tem uma viagem programada. Então, ele tá com uma queixazinha. Ah, não, doutor, eu queria só um pouquinho mais de luz aqui na ponta. É um pouquinho. Então, 0,2 ali vai, Um pronto. zero nada, né? É um zero nada. É um zero Pai Nosso ali, né? Na pontinha. Pronto, e é isso que vai resolver. Então, a gente pode sim, né? Dificilmente, mas dificilmente mesmo. Porque, assim, não... Mais uma vez, e, gente, de verdade, fica parecendo que eu tô puxando, mas, assim, Vocês têm que fazer meu curso. Vocês entenderem o que eu tô falando. Pra vocês entenderem o Mas que eu tô falando. nem ao longo do tempo, assim, por exemplo, com o próprio processo de envelhecimento. Com o próprio processo de envelhecimento, o narizinho vai modificar, mas como todo o restante do nosso corpo. Ele não vai voltar nunca a ser o que ele era antes. Não vai voltar. Eu sempre dou eu faço um exemplo meu mesmo, né? Eu fiz uma mastopexia com prótese há 9 anos atrás. Minha mama tá igualzinha, né, de 6 meses depois? Obviamente que não. Mas ela tá muito melhor do que ela tava antes. Entende? Então, assim, tá modificando, porque, é claro, né, a gente já tá passando quase 10 anos, tá na hora de fazer de novo, né? Então, assim, a gente modifica porque a gente vai sofrer pitose, a gente, né, vai declinar, né, aí a produção de colágeno, nosso forame piriforme que a gente tem aqui embaixo, ele vai começar a reabsorver, então a pontinha vai caindo, a asa vai abrindo um pouquinho, então o narizinho vai modificar pelos fatores de envelhecimento,
né? As fibras vão ficando mais frouxas, mas não porque perdeu o procedimento. Então, pode sim, às vezes, até fazer novamente o procedimento depois de alguns anos, ou pode fazer, né, um procedimento com ácido hialurônico, não tem nenhuma contraindicação nesse sentido. Contraindicação, doutora Lívia, quando a gente se fala, né, de remodelação com fios definitivos, quando o paciente tem uma expectativa, às vezes, irreal em relação a resultado. Acho que isso em qualquer Qualquer procedimento. procedimento, né? Assim, uma expectativa muito real, porque às vezes o paciente, eu olho e falo, vai ficar maravilhoso. Mas às vezes a dor dele não tá ali, não é no nariz. Às vezes ele acabou de perder um ente querido, às vezes ele acabou de se separar. E tá depositando todas as expectativas, né? E todas as frustrações ali naquele procedimento. Então, ele não vai ficar feliz, ele não vai ficar satisfeito com a remodelação, com qualquer outro procedimento que você vai fazer nele. Então, essa é uma contraindicação absoluta. Sempre. Sempre. Agora, especificamente, em remodelação com fios, um dorso muito largo. Por quê? Porque dorso é osso, né? Então, quando o paciente tem essa região, o dorso é aqui, quando ele tem essa região muito larga, né? Aí é fratura. E fratura, a gente só faz, né? A pessoa vai fazer com o médico, né? Isso aí não é nem questão de preconceito nem nada, é só questão... Porque tem que fazer fratura, o buco até faz fratura, né? Em bloco, mas é bloco cirúrgico, gente. Não pode fazer. Né? A gente tem que pensar, né? Aí na segurança do paciente. Tem que estar entubado, ele tem que estar monitorado, né? E quando o paciente tem uma ponta, né? Muito grande ou muito pesada, não tem nada de cartilagem, né? Como eu tinha citado o meu exemplo, né? Agora há pouco. Eu tenho um narizinho, olha... Meu nariz, ele é pequenininho, mas ele é um narizinho, olha, que a gente pega, olha. Tá vendo? Ele é molinho. Então, ele tem pouca cartilagem. Se eu quiser... Tá todo mundo em casa aí mexendo na ponta do nariz. Tá todo mundo se examinando. A diferença do meu narizinho e da doutora Luísa. Da doutora Luísa, a gente vê a transparência da cartilagem dela. Aqui, né? Eu consigo ver o desenho, a gente chama de ponta bífida, né? A gente vê exatamente onde, né, estão as cartilagens. A mão chega a coçar e salivar, né? Quando a gente vê Pega o material. Pega o material, gente. Cadê o kit cirúrgico, gente? Pelo amor de Deus. Né? Quando o paciente... Mas é maravilhoso. Quando o paciente tem esse perfil. Agora, se um paciente tem o meu tipo de nariz, né? Que é o nariz étnico, e tem, né? Doutora, eu quero uma ponta finíssima, quero passar fios. Só os fios não vão resolver. Não vão resolver, né? Não vai adiantar. Só passar fio não vai adiantar. Você me faz pensar, você me lembrou de duas coisas aqui. A Paula perguntou sobre essa questão do definitivo, e eu falo que na estética, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra definitivo. E remoto lá de trás da estética, quando a gente falava de depilação definitiva, que hoje em dia, né, eu assim, até é tão definitiva falo assim, remodelação com fios definitivos. Isso. Eu até não uso o termo remodelação definitiva. Justamente por isso, porque definitivo, gente, é uma palavra muito forte. Nem uma rinoplastia é definitiva. Exatamente. Porque o processo de envelhecimento, né, ele vai alterar tudo ali, e a pessoa precisa de entender que ela vai envelhecer e que às vezes ela vai ter que refazer, né? Nem a cirurgia definitiva. Então eu falo assim, que essa palavrinha, ela é perigosa pra gente na estética, porque o paciente... Senão a gente fica escravizado e fica refém dela. Porque se você promete que é definitivo, você tem, né, que cumprir aquilo dali. Igual a Luísa falou, se a gente não pode... Se você prometer 18 meses... Com 17, o paciente tá lá reclamando. Imagina definitivo. Imagina você falar que é definitivo. Você vai ter dor de cabeça de 18 meses. Eu vou ter pro resto da vida, né? Gente, e eu falo que isso é tão real mesmo, né? Dentro do consultório da gente. Porque é exatamente o que a Bárbara falou. As pessoas chegam lá no consultório com problema no relacionamento. Sim. Igual eu tenho uma paciente que ela chegou para ser paciente modelo e ela falou comigo assim: doutora, eu quero me sentir muito maravilhosa, porque eu sou completamente dependente emocionalmente do meu namorado. E quando eu me sinto melhor, quando eu me sinto mais bonita, eu consigo diminuir um pouco essa dependência dele. Então eu já fico assim, opa, é uma coisa que não não é uma coisa assim que eu vou resolver 100%, porque ela precisa de um tratamento com uma pessoa que consiga ajudar ela de forma psicológica, né? Eu tenho... E então, sempre que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um espelho na frente do paciente. Eu falo, olha, eu consigo fazer isso, isso e isso. Te atenderia? Mas tem como fazer assim, assim, assado? Eu falo assim, não tem como. Ou às vezes, a gente pode até conseguir chegar no objetivo da pessoa, mas também não vai ser naquela sessão. Vai precisar de uma quantidade maior de sessões, vai ser um tratamento, né? Vai ser mas a longo uma prazo construção. Eu jogo sempre a expectativa um pouquinho pra baixo.
Eu Uma sempre boa jogo um estratégia. pouquinho pra baixo. E eu sempre falo que vai ser um pouquinho mais sutil do que eu imagino que vai ficar. Porque eu prefiro surpreender positivamente Com do que eu certeza. prometer ali mundos e fundos e não conseguir Não consegui alcançar. cumprir. Né? E isso é realmente muito sério, né? Porque é o tipo de paciente que eu falo que eu chamo de PC, que é paciente carente. Então, é um paciente que, se você não alinhar isso antes, Falta deixar esse problema. muito claro, deixar muito claro pra ele, ele vai te dar dor de cabeça depois. Sim. E sabe uma coisa que eu fico pensando, assim, que é um desafio você querer ser referência do nariz. Eu fico pensando aqui quando chega um paciente pra gente. No Brasil, a gente é muito miscigenado. Sim. Então, eu sempre brinco isso. Às vezes, existe uma técnica que não é com fio definitivo, que são os fios de PDO. E aí, é uma técnica muito simples. Que, Faz o assim, pertuito, você né? entra, faz um pertuito, entra com os fios aqui e a tração é mínima. E aí, quando a gente vê todos os artigos que trazem essa técnica, são artigos coreanos. E eu brinco assim, vocês conhecem os coreanos? Porque eles têm o nariz desse tamanho. Eles têm um nariz muito pequeno. Nariz asiático é parecido Então, com o nariz negroide. É muito, assim, Nariz é um étnico. nariz que Nariz é curto. relativamente... Tipo assim, pra você fazer uma leve lifting ali... Não é um nariz que vai ser tão pesado. Aí você Sim. pega, existe a técnica coreana com os fios absorvíveis. Aí chega um paciente com um nariz grande, pesado. E aí você vai e quer fazer a mesma técnica. Sim. E você, assim, Não vai exótica, dar. vocês... Não vai ser a mesma entrega. Não vai dar. Não vai ser a mesma Então, entrega. assim, acaba sendo desafiador, porque nariz é muito diferente. Sim. Cada hora chega um nariz com uma característica completamente Sim. diferente. E ainda tem aquela questão do que é bonito ou não, né? Igual Sim. a gente fala assim, às vezes um nariz maior para um homem, às vezes... quando eu tô dando aula, o pessoal fala, mas eu acho até charmoso. Sim. Às vezes você acha, mas ele tá incomodado. É igual, Mas, por assim, exemplo, no meu ponto de vista. Mulher tem que ter o dorso mais baixinho, né? E com a ponta mais delicada. Agora, e eu sempre falo que homem, nariz retão, Reto. né? Homem também não pode ter o nariz, no meu ponto de vista, arrebitado, porque eu acho que Sim. senão fica com características femininas. Ângulo maior que 45 graus. Isso. Não fica legal. Então, assim, igual, por exemplo, eu Fica fiz o feminino. nariz do meu irmão esses dias. E aí, a gente deixou o nariz dele bem masculino. Só que tem mulher, por exemplo, que tem até essa curvaturazinha aqui na pontinha. E aí, ela Supratípico. manda a gente tirar. Uhum. Ela fala comigo assim, doutora, eu quero nariz na régua. Eu falo, mulher, mas é bonitinho. Você tem o que tá todo mundo me pagando pra fazer. Exatamente. Eu falo assim, isso aqui é lindo. Deixa o nariz mais delicado, mais feminino. Não, eu quero nariz na régua. E tem que saber respeitar também. Sim. Né? E aí eu vou e preencho, eu faço o que ela quer. Agora, é claro também que quando às vezes o paciente me pede uma coisa que eu sei que não vai ficar bom, eu não faço. Sim, claro. Igual, tem paciente que vira pra mim e fala assim, doutora, eu quero assim, X. Aí eu falo, não, mas não é o meu estilo de fazer, Sim. não é o meu perfil de fazer isso aqui. Ou o Então, eu nariz não já é vou fazer. perfeito, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O nosso trabalho não vai acrescentar. Aí você fala assim, não vou acrescentar nada ali. Mas hoje a harmonização tá tão em alta, que às vezes a pessoa não tá precisando de nada, ela Ela quer quer fazer. mexer. Mas olha, uma coisa importante que a gente tem que entender é que cada paciente é uma assinatura nossa. Cada Sim, essa é a minha paciente preocupação. é a sua marca. Sim. Então, né, na hora que o É paciente... seu nome desfilando. Na hora que Sim. o paciente sai do mesmo jeito que você fala assim, nossa, que nariz lindo, quem fez? A pessoa também fala, que você vê? Onde é que você foi? Porque eu vou passar longe. Então, na hora que você fala, né, Lucas, que a gente fala assim, olha, eu não acredito nisso, né? Não, vai ficar feio, não é o que eu concordo. É não fazer mesmo, né? Assim, é óbvio que a gente tem que respeitar a vontade do paciente, mas a gente também tem que respeitar o que é o nosso senso estético e senso de segurança. Porque cada paciente é uma assinatura nossa. Com Se começar certeza. a sair um monte de gente esquisita lá, até você explicar que o paciente que ele mediu a é. Aquela coisa É. certa. Com certeza. Isso a gente tem que ficar atento. Exatamente. E meninas, assim, não tem como falar de rinomodelação, né? Definitiva, semidefinitiva ou não, sem falar de BO, né? Sem falar de complicação ainda mais, né? A gente tá gravando esse episódio em meio a uma polêmica aí de um Verdade. grande cantor que teve aí problemas com o nariz. E aí, eu sempre assim, quando eu fiz minha residência, todo mundo colocava terror em mim, né? A Alisson quase me matava. Não, nariz, cuidado. Alice E eu fala assim, morro. aspira
e reza o Pai Nosso. É. O tempo, às vezes, né? Conta. Não, aspira. Aí você reza o Pai Nosso. Inteiro. Vem inteiro, com calma, devagar. Aí sim você injeta. E é assim, até hoje eu sou apavorada, né? Quando eu chego dentro, né? Eu vejo assim, alguém falando, nossa, meu coração tá, né? E como evitar, como não cagar. Né? Ó, eu vou começar. Porque fez remodelação com ácido hialurônico. Foi com ácido. O que acontece? Tudo errado. Nossa. Primeiro porque fez com agulha e aspiração 1 segundo. Não existe isso. A gente fala, pelo menos eu falo com os meus alunos o seguinte: a aspiração, 10, 15 segundos, também não tentar estender demais, né? 30 segundos, porque às vezes pode até romper um vazio pela compressão. Então, aspira devagarzinho, conta, 1, 2, 3. Não teve? Injeta. Nariz do Naldo não tinha indicação nenhuma de remodelação. Um nariz negroide super pesado, um nariz grande. Nenhuma das duas, nem com fios. Porque aquele nariz ali, pra sustentar, é só cartilagem. É só uma rinoplastia estruturada, com cartilagem de costela. Nem orelha, nem septo dá. Então, assim, eu acho que deu errado, porque primeiro que... Mas, né, pelos acompanhamentos que eu faço, não tem jeito. Então, eu acho que deu errado, porque a forma que a pessoa manuseou ali estava errado, não aspirou direito, foi fazendo retroinjeção em nariz com agulha, não se faz isso, retroinjeção no nariz com agulha. E não tinha indicação. Né? Era um nariz extremamente pesado, que no caso dele realmente é rinoplastia, né? Pegar a cartilagem da costela, sustentar a base daquele nariz, né? E a lectomia, se incomodasse ele, a largura do nariz, né? E alinhar o dorso. Mas com rinoplastia. E o que eu acho que é importante, né? Quando a gente enxerga esses problemas... É muito mais do que falar, falar o que tá errado ou não em si, mas explicar para as pessoas que qualquer procedimento na estética, gente, qualquer. Com certeza. Qualquer procedimento, desculpa, pode dar problema. Sim. Né? Sim. Agora, é óbvio que realmente existem regiões que são mais delicadas pela própria anatomia, né? E isso faz, mais no sentido, eu gosto de chamar a atenção assim, não é ter medo e não fazer, nem o profissional falar, eu nunca vou fazer, ou o paciente também olhar isso e falar, eu não vou fazer. É só para a gente poder extrapolar aqui, explicar para as pessoas a importância de procurar um profissional que tenha experiência naquilo, que é algo importante, que tenha vários resultados bons e principalmente um profissional que vai te passar confiança. A gente não pode, em hipótese alguma, falar para o paciente assim, não, isso nunca vai acontecer comigo, claro. Né? Então, assim... Quem que somos nós, né? A gente então, não tá... assim, é principalmente isso, sabe? Eu acho que toda vez que acontece alguma coisa de problemático na estética, a gente tem que não foi com a gente, mas a gente tem que enxergar isso como uma forma de aprendizado mesmo, né? Com certeza. Então, por exemplo, olha, mais do que nunca, veja só, não vou fazer uma retroinjeção. Mais do que nunca, eu vou me preocupar em fazer uma aspiração por mais tempo. Porque a gente tem que aprender. Porque se a gente não aprende com o erro dos outros, talvez a gente uma hora pode cometer esse erro. Com certeza. Então, é isso que é importante, né? E eu acho que também dominar a anatomia da região, né? Isso para qualquer procedimento que você vai fazer. É claro que tem as variações anatômicas, né? Mas a gente tem que saber bem ali as artérias que envolvem o local, a anatomia mesmo da região, saber qual é o plano mais seguro, né, pra gente fazer a aplicação, não só no nariz, mas em qualquer região da face, né? E eu acho também que estudar muito a questão de intercorrências. Eu sempre falo com os meus alunos, o bom injetor, o bom profissional é aquele que sabe uma boa técnica, mas também sabe resolver qualquer intercorrência que venha, porventura, acontecer. E se atentar aos sinais, né? Porque ele ficou ali com o nariz, 4 dias? Então, assim, foram aparecendo sinais e não se atentou a isso, né? Então, chegou no estado de necrose mesmo. Então, tem que saber resolver, né, qualquer coisa que venha acontecer, para você mesmo ficar mais tranquilo, até mesmo para fazer o procedimento. Tipo assim, se acontecer algum problema, eu sei resolver. Tem que monitorar esse paciente, gente. Isso que eu vou falar agora. Eu não sei de detalhes como que foi em relação ao acompanhamento do caso do Naldo.
Eu sei que, né, demorou um pouquinho, claro, até que, né, chegou em um caso avançado e depois foi muito bem tratado até. Isso, eu acho que Sobre só... a técnica, foi... Exatamente. eu também, assim, não vou criticar a técnica, mas é uma técnica também que eu não trabalho, né? Eu não trabalho com essa mesma técnica, não desconheço e não concordo, né, com a técnica do colega. Mas o caso dele foi, a partir do diagnóstico de necrose, teve uma evolução muito boa. Eu queria Foi chamar a pra câmera atenção disso. A hiperbárica, gente né, fez também, tratamento. Então, o resultado assim, dele já está ótimo. tá Não sei se ótimo. vocês- Exatamente, tá ótimo. Já está 100%. O que é legal para mostrar para o paciente a importância da gente trabalhar com esses procedimentos que são Sim, reversíveis sim. também. Sim, também. Porque se tivesse trabalhado ali com um PMMA, um material definitivo, Com certeza. ele ia estar Perdido. tendo problema. Até agora. E assim, muito pior do pior. que foi. Sim. Então, isso, inclusive, eu falo que tranquiliza o profissional e o paciente. E a importância do paciente estar sempre em contato com o profissional que Sim. fez o procedimento. Porque, assim, o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu nesses 4 dias. Se ele foi fazer um show, né? O porquê que ele... Se ele achou que estava normal, entre achar muito que está comum, normal né? e não querer incomodar. Mas o paciente não quer incomodar, Mas não, o profissional doutora. também eu tem não que ir lá, quis. chamar Sim, né, o tem, tempo mas eu digo assim, a gente inteiro, tem que né? estar sempre Pedir aberto, foto, né? pedir foto pós-procedimento, no dia seguinte. Preenchimento, toda vez que eu faço, e eu peço acompanhando, foto do paciente todos os dias. Eu também. Lá na clínica a gente tem a Karen, né? Ela tem todo dia de manhã, ela confirma a agenda e manda mensagem para os pacientes do dia anterior para perguntar se tem alguma dúvida, se está sentindo alguma coisa, algum incômodo, como que tá. Pede selfie, né? Uma foto pra gente poder acompanhar mesmo o processo. Eu falo com todos os meus pacientes. Eu faço de todos os pacientes. Eu sou tão... assim, eu fico tão preocupada que eu nem consigo, sabe? Mas isso também eles percebem, esse cuidado. Inclusive, eu até tirei um print hoje, que a gente teve curso sexta-feira, e aí sábado a gente mandou mensagem, aí a paciente mandou foto, falou assim, nossa, estou encantada com o atendimento, né? Com o cuidado que vocês estão tendo, tanto antes quanto depois também no pós. Claro. Então, eles se sentem cuidados, Sim. isso é muito importante, né? Não é só, tipo assim, peguei seu dinheiro e pronto. Não, não pode ser isso, A né, responsabilidade gente? não É muito termina na grande. hora que o paciente Sim. Vai embora, ele sai do né? consultório. Com certeza. Exatamente. Ai, gente, esse papo tá tão bom. E eu acho que a gente esclareceu tantas coisas importantes, porque eu acho que tem não só paciente, mas vários profissionais que têm uma angústia mesmo com o tratamento, né, de rino. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu aqui esclarecer muita coisa nesse pequeno bate-papo. Eu só tenho a agradecer vocês por tanto Obrigada. conhecimento. Para mim, particularmente, foi uma aula que vocês deram aqui pra gente sobre as técnicas. Imagina. Tenho certeza que todos Prazer que nosso, né, estão doutora? nos ouvindo. Adoro. Se eu pudesse ficar aqui o dia inteiro falando. Ai, a gente também. Quando a gente gosta do que a gente faz, né? Nossa, Queria agradecer vocês, meninas. Nós que Foi um prazer agradecemos. estar aqui com Imagina, vocês. Espero Paty. vocês nas próximas temporadas, né, A Lígia? gente vai ter que gravar um segundo episódio com todo mundo. Todo porque mundo, nunca dá tempo de Não. falar tudo que a gente Não. quer. É pra dar gostinho de quero mais. Eu vou deixar, assim, aproveitar também que a gente tá aqui e falar, né, que tanto a Luísa tem o seu curso de rinomodelação Sim. com ácido hialurônico, como a Bárbara tem. Isso, Porque eu também. acho que é super importante que a gente também tenha indicações de bons profissionais, né? Sim. Verdade, Porque obrigada. tanto precisa de ter um bom profissional para atender, como para ensinar. Às vezes a gente vê Sim. cursos com pessoas que não têm aquela expertise. E assim, gente, você aí, aluno que quer aprender, pensa nisso quando vocês forem escolher um curso, né? Olha o tanto de nariz que a Luísa faz, olha o tanto de nariz que a Bárbara faz. Elas já passaram todas as dores de barrigas que podiam ter passado. Quem dera, né, Não Luísa? Se é? a gente tivesse ensinado tudo assim, eu falo que no meu curso eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu queria tanto ter feito esse curso. De verdade. Porque às vezes as pessoas seguram, né, as informações Sim. e vai entregando aos poucos e não faz parte. E às vezes o profissional não teve todas as experiências Sim. de pegar. Olha, eu já peguei Sim. todo tipo de nariz, eu já peguei todo tipo de problema. Então, eu tenho realmente uma expertise para falar sobre Sim, isso, bagagem. diferente da pessoa que não teve todo esse know-how, né? A gente fala da casuística, né? Que são os casos que você tem que deram sucesso, os de insucesso, Sim. e tudo isso cresce a gente. Então, eu gosto Aprendizado. sempre de Sim. chamar a atenção dos alunos, né? Quando vocês forem escolher um curso, escolha um curso com aquele profissional que ele é referência
excelência Naquele naquilo, assunto, com porque certeza. aí com certeza vai ser quando vocês estarão assim aprendendo com a maior segurança, né? Então Sim, realmente a verdade. gente gosta, é super válido que a gente valorize mesmo as pessoas que têm esse, né, toda essa obrigada. experiência. Não quero ir embora. Meninas, muito obrigada, Nós que viu? agradecemos Foi um pelo prazer convite. enorme. Obrigada mesmo. Né? Obrigada, Foi Paula. como Eu que a Paula agradeço, falou, realmente gente. foi assim, uma aula, tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, quem sabe, né? As portas estão abertas, se vocês Obrigada, quiserem voltar, foi vai um ser um prazer. prazer. Já convite, já aceito. Desde já. Doutora, eu amei Eu também. também. Eu amei Que bom. mesmo. Obrigada. Muito incrível. Obrigada mesmo. Foi um prazer. E aí, pessoal, a gente se encontra então nos nossos próximos episódios. Obrigada, Tchau, gente. gente. Um Tchau, beijo. tchau. Sucesso, meninas.